Olá e bem-vindos ao Art Attack. Eu sou o Pedro e nós aqui vamos demonstrar-te como é que te podes divertir imenso no mundo das artes sem para isso precisares de ser um grande artista. Então, ao ataque! Durante muitos anos, as civilizações antigas esculpiram as suas inscrições mais importantes em pedra. E agora chegou a altura de tu fazeres as tuas próprias inscrições. Vamos lá ver como. Aqui está ela, uma fantástica laje de pedra antiga, onde tu podes fazer as tuas inscrições e escreveres aquilo que te apetecer. Nós escrevemos aqui Art Attack. Claro, e é muito fácil de fazer, como todas as coisas do Art Attack de resto. E para isso vais precisar de uma caixa de cereais vazia, assim como esta. Que tal? Muito simples, então vê só como é que se faz. Pega na tua caixa de flocos de cereais vazia e faz uns cortes em forma de V nas dobras. Assim. Mas não cortes demasiado, basta alguns cortes de lado. E depois de teres feito os cortes, põe a caixa de pé e esborracha um pouco, para lhe dar um aspecto velho e usado. Em seguida, abre a caixa pela parte de cima e enche-a com jornais para ficar bem recheadinha. E quando achares que a caixa já está bem cheia, fecha e põe fita cola na tampa para que não abra. E agora precisas decidir o que é que queres gravar na tua laje de pedra. É boa ideia fazeres numa folha assim, do tamanho da tua caixa. Nós escrevemos Art Attack, claro que tu podes escrever aquilo que quiseres. E boa ideia também é usares este tipo de letra com linhas retas e sem curvas. E agora, para gravares na tua laje, vais precisar de fortalecer a parte da frente da tua caixa. Para isso precisamos de cola branca e de papel higiênico ou então papel de cozinha. Repara como. Mistura 2 partes de cola e uma de água. E pincela a parte da frente da caixa. Depois rasga umas tiras de papel de cozinha ou de papel higiênico e coloca-as por cima da cola. Faz 6 camadas de papel para que a parte da frente fique bem reforçada e dura. E não te esqueças de cobrir os buracos em forma de V. E antes da caixa secar, copia a inscrição que escreveste no papel. Grava no papel úmido com um lápis afiado. Mas não te apresses, desenha uma letra de cada vez e não te precipites. Depois de gravares a tua mensagem ou símbolo, deixa-a secar durante a noite e depois vais cobrir a caixa com uma camada de cola com papel de cozinha e o resultado será este. Como podes ver, a caixa ficou bem rija e ainda podes ler aqui a mensagem que acabamos de gravar. Neste caso gravamos Art Attack. E agora sim está pronto para pintar e para isso vais usar tinta acrílica. Vê só. Usa tinta acrílica ou então tinta para cartão. Mistura a tinta preta com a branca para obter um belo tom de cinzento pedra. E com um pincel espalha a tinta na caixa. E não te esqueças de pintar muito bem a inscrição e todas as saliências da laje. Faz algumas pinceladas também a preto e a branco para ficar mais parecido com o tom da pedra. E usa um pincel mais fino para realçar as letras a preto. Depois de teres pintado toda a caixa e realçado as letras com uma caneta preta, o resultado deverá ser este. Olha só, aqui temos a nossa laje a dizer Art Attack. E eu agora vou ensinar-te um truque para fazeres com lápis de cera branco ou lápis de cera verde. Vamos pegar primeiro no verde e vamos fazer o seguinte. Vais pressionar assim o lápis verde à volta das letras e vai dar um aspecto de umidade ou então de bolor. Fica mesmo engraçado. Ou então, com o lápis branco, vais fazer também a mesma coisa, que é pressionar assim na laje de pedra e parece que a pedra está realmente manchada. Que tal? Fantástico! E podes fazer outro tipo de laje com caixas de cereais, por exemplo, maiores, como esta que temos aqui. Olha só, diz proibida a entrada e depois tem uma mão mesmo a dizer para
para aí ninguém entra, no caso de poderes, por exemplo, pô-la à porta do teu quarto e assim sabes que ninguém vai entrar. Ou então uma outra laje feita com uma cor mais clara, como esta, que diz cuidado, e podes pôr, por exemplo, ao pé dos teus desenhos ou dos teus brinquedos, para ninguém os estragar ou para ninguém os pisar, ou então se os desenhos estiverem a secar, assim sabes que ninguém lhes vai mexer. Por isso experimenta, faz a tua laje de pedra antiga. Olá, cá estou eu de novo, o cabeçudo fantástico! Para fazeres a tua própria laje de pedra antiga, arranja uma caixa de flocos de cereais vazia e com cuidado, faz uns cortes em V nas extremidades. Esborracha um pouco a caixa e encha com jornais amachucados. Decide o que é que queres escrever e depois, num dos lados da caixa, dispõe 6 camadas de papel usando cola branca misturada com um pouco de água. Faz a inscrição com um lápis e deixa secar. Cobre os outros lados com uma camada de papel e com uma mistura de cola. E depois de estar tudo seco, pinta tudo! Por fim, acrescenta umas fendas e bolor usando lápis de cera. São lajes de pedra antigas muito artísticas! Bum, 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 bum. Qualquer pessoa se pode dedicar à arte, quer seja através de uma obra de arte simples ou então de uma obra-prima gigantesca. E o nosso Mãozinhas gosta de atacar a arte em grande estilo. E no outro dia decidiu visitar o Jardim Zoológico e inspirou-se nos animais e decidiu fazer um Maxi Art Attack. Agora vê se descobres o que é que ele está a fazer e o que é que faz com estas escovas.
Fantástico! E agora conseguiste descobrir? Vamos lá ver onde é que ele está a pôr as escovas. Ali está ele a colocá-las no chão para formar o cabelo do miúdo. Grandes nhocas este nosso Mãozinhas! E agora vou ensinar-te um truque para transformares os teus desenhos mais simples em desenhos envoltos numa atmosfera de amanhecer e do anoitecer. Bom, primeiro tens que fazer um desenho base e para isso podes usar o carvão. Agora experimenta! Desenha algumas montanhas. As montanhas são ideais para o truque que te vou ensinar. E o carvão é ótimo para desenhar, por isso podes usá-lo de lado assim. Ou então usas a ponta para os pormenores mais delicados, como as árvores. E esta é uma boa maneira de desenhar árvores. E podes ir acrescentando alguns pormenores, como uma cabana, e até mesmo um barco com alguns pescadores. E não te esqueças dos reflexos na água. E podes, por fim, esbater um bocadinho com o teu dedo. E agora o desenho a carvão já está pronto, mas precisamos que o desenho tenha este tal efeito de ser de manhã ou ao anoitecer. Então, não sei se já reparaste, mas o sol quando está a nascer ou quando se está a pôr, parece assim um círculo laranja escuro no céu. Então vamos usar o giz cor de laranja para dar os brilhos do sol nas coisas. Então, repara como. Começa por desenhar um sol em laranja vivo no céu. E depois, esbate-o um pouco para lhe dar um toque enevoado. E desenha alguns realces cor de laranja nas extremidades de tudo o que está virado para o sol. Ao longo do contorno das montanhas, em redor dos arbustos, assim, no telhado da cabana, e até ao longo das nuvens. E por fim desenha o reflexo do sol na água. E aqui tens o desenho já finalizado com todos os tons alaranjados. Que tal? Ficou espetacular e é muito fácil de fazer. Tudo o que tu precisas é de fazer um sol cor de laranja assim como este e depois com o giz pintar os realces nas coisas e também aqui na água. Que tal? É a tua vez de experimentar um desenho que tanto pode ser do amanhecer como do anoitecer. Experimenta! Estava muito bonito, não estava? E é um truque simples. Faz-se um desenho a giz e depois desenha-se um sol cor de laranja no horizonte para dar a ideia de que está a nascer ou a pôr-se. Depois, basta dar alguns realces a tudo o que está virado para o sol. Queres ver o meu desenho do pôr do sol? Não! O sol desapareceu! Não há nem um raiozinho!
E aqui tens mais outro Art Attack para experimentar um quadro com saliências. E é muito fácil, tudo o que tu precisas são de pequenas saliências assim entre as peças para dar este efeito de 3 dimensões. Hein? Que tal? Fantástico! Primeiro vais precisar de fazer o fundo numa cartolina ou então numa folha de cartão fino. Então repara. Por que não desenhar uma selva assim? Depois de teres o cenário desenhado e pintado, coloca um papel de arquiteto sobre o desenho e desenha o primeiro plano. Começa por desenhar coisas muito simples, como pessoas ou animais. E se puderes, faz um desenho do tipo banda desenhada. Talvez aqui um macaco pendurado nas árvores. E aqui um explorador. Limita-te a desenhar formas básicas. E depois podes desenhar um enorme gorila aqui. E agora vamos decalcar para uma folha de papel branco. Primeiro vais passar assim com lápis preto por cima de todas as figuras, depois viras ao contrário, pões por cima de uma folha branca e vais passar com um lápis por cima de todas as linhas. E vais ficar com o teu desenho impresso assim numa folha de papel branco. Que tal? E agora vais fazer o seguinte. Acrescenta mais alguns pormenores para dar mais veracidade às personagens. Desenhando, por exemplo, o nariz e os olhos. E depois é só pintares. Usa canetas ou lápis de cor nestas personagens. Com cores bem vivas, para ficar bem engraçado. E quando acabares de colori-los, recorta cuidadosamente as tuas personagens. Quando o teu primeiro plano estiver todo recortado, traz algo que se assemelhará a isto. Aqui temos os nossos elementos, o gorila, o explorador e o macaco, mas o objetivo é que eles sobressaiam, não é? Para isso vamos precisar de pequenos quadradinhos de cartão, assim como estes. Hein? E agora vamos fazer o seguinte. Junta 2 ou 3 quadrados para formar um suporte resistente. Depois põe um pouco de cola na parte de trás e cola-o a uma das tuas figuras. De seguida é só colocá-lo no cenário, com cola de batom. E faz o mesmo com os outros desenhos. E depois de já estar tudo colado e no seu lugar, o teu desenho ficará assim. Olha só, aqui temos estes elementos que parecem mesmo que estão a sair do desenho porque têm as tais saliências. Fica mesmo espetacular e podes fazer vários tipos de desenhos com vários motivos. Vamos ver outro exemplo. Temos aqui este que é fantástico, que é um quarto. Olha só, aqui tens alguns elementos que estão a sair do próprio desenho. E tu podes fazer os desenhos mais complexos conforme as quantidades de saliências que tu vais acrescentando. E temos aqui um grande exemplo, que é este jogo de futebol. Olha só, tens pelo menos 3 planos. Tens primeiro aqui o plano da multidão, com algumas cabecinhas e um cascol a sair, e depois tens aqui o plano da relva, e ainda sobre o plano da relva tens o jogador e a bola que parece que está mesmo a entrar na baliza para marcar um golo de Portugal. Claro, então já sabes, experimenta, faz desenhos com saliências. Bem, não temos tempo para mais Art Attacks, esperamos-te no próximo programa, porque nós aqui ensinamos-te que não precisas de ser um grande artista para fazeres verdadeiras obras-primas. Até lá, tchau!